Amém? Você pode aplaudir mais forte a esse Deus maravilhoso que está aqui presente. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. E depois de abrir em João 10, 10, eu queria que você fosse para Marcos, capítulo 5. Então, João 10, 10, Marcos, capítulo 5. Alguém sabe dizer de cor João 10, 10, não? Hã? Alguém sabe dizer de cor João 10, 10, não? Hein? Pode levantar e dizer bem alto. João 10, 10. Posso levantar e dizer bem alto. Quem é que vai fazer isso? João 10, 10. Se levantar e dizer bem alto, João 10, 10. Quem é que pode dizer isso, fazer isso? Aê! Man, negócio é 1 milhão de versões aí na cabeça. Deus abençoe. Vamos aplaudir. João 10, 10. Pode colocar no telão? Vamos ler todo mundo nessa versão que está aí? O ladrão... Foi fraco, já entenderam, olharam o texto e tal. Agora, com todo vigor, vamos lá? Amém. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por estarmos aqui juntos. Quero louvar o teu nome, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui. Por cada jovem, cada senhor, cada senhora, por cada pessoa, Senhor Jesus, que Tu trouxe a este lugar. Quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que Tu estejas também visitando a cada pessoa, Deus, que, ó Deus, verá essa mensagem, Senhor, assistirá essa mensagem, seja pela internet, em casa, agora ou depois. Mas que em cada momento o Teu Espírito Santo esteja falando, Deus, a cada um deles. Tu és o Senhor do tempo, Tu és Deus que está em todo lugar. Então, Deus, onde alguém, ó Deus, estiver tendo acesso a esse momento, que Teu Espírito Santo esteja agindo poderosamente. Mas que aqui, Deus, haja um mover especial. Que aqui Teu Espírito Santo, Deus, esteja tocando em nossos corações, ministrando em nossa vida. Que tudo, Deus, que será dito, falado aqui, não venha de mim, venha do Senhor. Que cada instante, Deus, dessa mensagem, Senhor, o Teu Espírito Santo, Deus, esteja operando. E que cada um, Deus, que aqui entrou, possa sentir esse toque transformador, esse toque de cura. Senhor Jesus, que, ó Deus, aquilo que nós, enquanto ser humano, não podemos fazer, aquilo que a sociedade, que muitas vezes te esqueceu, não pode fazer, aquilo que só Tu podes fazer, faz hoje. Eu te peço, Deus, faz hoje, aqui, e faz, ó Deus, em cada mensagem dessa série, Senhor. Deus, vivemos em um contexto, ó Deus, onde esperanças têm sido roubadas, sonhos têm sido sepultados, histórias de vida têm sido paulatinamente
destruídas. Um mundo que se entregou, consciente ou inconscientemente, às obras do maligno. Mas Deus, um dia esse céu se abriu. Um dia, Senhor Jesus, o Deus que muito nos ama, o Deus que, apesar de ser maior, ser grande, não depender de nós, esse Deus nos amou. E Ele rompeu o abismo que nos separava dEle. E se manifestou para destruir as obras do diabo. E esse Jesus, ó Pai, foi morto numa cruz, e naquela cruz, diz a tua palavra em Colossenses, tu destronaste principados e potestades. E nos deu a oportunidade de viver o propósito da nossa existência, de nos conceder a oportunidade de reconciliar-nos contigo e voltar a viver, não a vida qualquer, a nos transformar e nos transportar, ó Deus, de uma realidade de morte, roubo e destruição, para uma realidade de vida e vida em abundância. Ó Pai, que teu Espírito opere em nós nessa noite, hoje e sempre. Amém, amém. Pessoal, a gente vive um tempo muito difícil, a gente vive uma realidade muito difícil. Obviamente que quando falamos dos tempos atuais, não estamos nos referindo apenas aos meses, mas estamos referindo a essa realidade que nos cerca, de um contexto cada vez mais secularizado, e aqui uso esse termo para me referir a uma forma de ver a vida longe de Deus, tirando Deus da vida. Há pessoas que deliberadamente escolhem construir a sua vida longe de Deus, que deliberadamente tirou Deus do plano da sua vida, e há aqueles que inconscientemente até afirmam a presença desse Deus, mas vivem como essa presença, esse agir de Deus não tivesse interferência na sua vida. E o mundo que se esqueceu de Deus, o mundo que se esqueceu do seu Criador, o mundo que se esqueceu daquele que a tudo isso fez, o mundo que se esqueceu do dono e autor da vida, naturalmente é um mundo que pouco a pouco se destrói, se perde, se desespera. E não é à toa que tão recentemente vivamos um contexto de tantas dores. Sem me ater a detalhes, sem ser explícito a nomes, mas a realidade de pessoas que têm perdido o encanto pela vida, a vontade de viver, a realidade de pessoas que têm perdido a sua esperança, ela não está presente apenas no contexto de mídias sociais, através de um jogo, que na verdade não é jogo, é uma aliança de morte, e não apenas em um contexto de televisivo, que expressa uma série que fala sobre a desesperança, e talvez justificando a desesperança, mas muito além de tudo isso, no dia a dia, com pessoas que vivemos, que conhecemos,
que não são atores, não são atrizes, mas são gente como eu e você, que vive a vida como eu e você, e que às vezes estão próximas de mim e você, que passam por dores com as quais não sabem lidar, com conflitos que muitas vezes não entendem e se rendem. A gente tem vivenciado uma realidade assim de muitas dores. Recentemente, tive a tristeza de ser forte para passar conforto, mas chorando uma realidade de alguém tão próximo da gente, perto de pessoas daqui, que infelizmente deu cabo à sua vida. Eu me lembro algumas semanas atrás, o quanto eu tive que encontrar palavras para falar a uma mãe viúva, a um filho único que se suicidara. E haver realidades tão difíceis e pessoas relatando dores tão complicadas e sem saber, querendo às vezes até se libertar disso, mas sem saber como lidar com isso. Domingo passado fiz referência a isso ontem, tanto no Sexta 10 quanto no culto dos adolescentes, quando aqui preguei, que domingo, no meio daquela grande festa dos adolescentes, no meio daquela grande noite de encerramento do Congresso dos Adolescentes, no último domingo, eu recebo uma carta de uma adolescente, que aqui também omitirei o nome, da região metropolitana aqui de João Pessoa, que suicidara há poucos dias e que deixaram uma carta para sua família. Eu recebi essa carta. Me foi entregue essa carta. E durante essa semana eu li, reli, meditei, orei, chorei, diante daquelas palavras que expressavam a dor e que às vezes não, de alguma maneira, tentando justificar o ato, explicar o ato, mas que só revelava dor e uma busca por saídas que não encontrava. E movido por tudo isso, a gente percebeu que era um tempo, sim, de a gente trabalhar um pouco sobre isso. Porque vivemos um tempo de desesperanças, vivemos um tempo de muitas frustrações e decepções, vivemos um tempo onde o inimigo muitas vezes quer fazer aquilo que lhe é próprio, roubar, destruir e matar. Mas ainda que seja extremamente real essa realidade, nós nunca poderemos esquecer que ainda que essa seja a realidade do tempo que vivemos, houve alguém que rompeu essa esfera para nos trazer vida e vida em abundância. Amém, queridos? Vida abundante. Então, queridos, eu não quero nessa série falar propriamente de razões, não quero propriamente falar nessa série dos problemas apenas. Não tecerei comentários pontuais à série, ao jogo. Porque eu acho que, honestamente, tudo isso é apenas o retrato de uma raiz mais profunda. Eu acho que é a raiz que a gente tem que trabalhar. É a essência que a gente tem que entrar. E é a respeito disso que eu quero lhes falar nessa série. Obviamente que farei referências nessa questão introdutória, por isso que hoje mudei aqui toda a dinâmica do culto. Mas eu quero fazer referência
alguma questão introdutória, até para contextualizar e localizar o tema. Mas a partir de então, me importa lhes falar sobre aquele que veio trazer vida. Quero lhes falar sobre vida. Quero lhes falar sobre Jesus. E quero que essa esperança seja sempre algo tão presente em seu coração. Que essa esperança seja algo tão real no seu coração. Que nunca ninguém tente roubar essa esperança de você. Que nunca ninguém tente destruir esse elo que você tem com a esperança. E que nada queira matar essa esperança em seu coração. E a nossa esperança está em Cristo. E esse Cristo, e nesse Cristo, saiba que independentemente de qualquer que seja a situação que você se encontra, neste Cristo, independentemente da história da sua vida, porque você não é algo pronto e acabado, você é algo que acumula vivências, circunstâncias que às vezes juntas criam uma situação tão difícil. Mas entenda, independentemente disso, eu quero que você saiba que é um Deus que é maior do que toda essa história. E é um Deus que é capaz de fazer algo novo. E é um Jesus que é capaz de lhe dar vida e vida em abundância. Amém, querido? A esse Jesus de vida, a esse Jesus que é a nossa esperança, é desse Jesus que se trata essa série. É desse Jesus que nós vamos nos referir. A esse Jesus. Porque se você se concentrar nele, se você se envolver cada dia mais com ele, não é que você não terá aflições. Você as terá. Mas como ele venceu, você também as vencerá. Aliás, será mais que vencedor. Amém, queridos? Eu li um dado essa semana interessante, que dizia que 20% da população hoje, atualmente, nesse momento, passa em alguma graduação por sintomas depressivos. Significa 1 em cada 5 pessoas. Que até 2020 esse seria, o principal problema de saúde pública. A incapacidade, assim, de lidar mesmo, de olhar para frente com esperança. Então, por isso que entendo ser algo importante, atual, necessário, para a gente abordar. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses 5:23, não precisa abrir, se puder colocar, diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, em vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Você pode repetir isso? Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Então, queridos, olha só. Se tem uma coisa clara na Bíblia, essa concepção que nós somos corpo, alma e espírito. Eu e você, nós somos a conjugação dessas realidades. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E qualquer
percepção de mundo, percepção de vida, que não compreenda essas três dinâmicas do nosso ser, essas três realidades do nosso ser, qualquer visão de mundo e visão pessoal que não compreenda essas realidades, ela sempre passará por problemas. Um grande problema que temos é, muitas vezes, espiritualizar coisas que são físicas. Espiritualizar coisas que são emocionais. E quantas pessoas não erraram na vida porque espiritualizaram emoções? Quantas pessoas não seguiram o caminho errado da vida, fizeram escolhas erradas da vida, porque ao invés de agirem em toda a complexidade e entender que há uma dinâmica na gente, deram nomes de espiritual a coisas que eram meramente emocionais. E quantas pessoas também sofrem por medicalizar coisas que são espirituais. Quando eu falo sobre essa perda da esperança, essa realidade depressiva, nós devemos sempre entender que devemos tratar nessas dinâmicas também. E por isso que eu quero já começar a falar sobre isso. Nenhum de nós pode olhar para a vida sem perceber que há situações de caráter depressivo, sem ânimo da vida, que às vezes estão ligadas a questões orgânicas. Estão ligadas a questões físicas. E que você tem que considerar isso. Porque nós, enquanto ser humano, somos corpo, alma e espírito. Então, óbvio que eu não vou tratar disso, até porque não será a minha área, não é. Mas eu alistei aqui sete causas de caráter orgânico que interferem no nosso humor, na nossa forma de lidar com a vida, a maneira de lidar com os sentimentos, e que isso interfere também. Distúrbios ligados a neurotransmissores, sobretudo serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, seja a falta de equilíbrio, ou seja, a escassez disso, obviamente interfere na nossa realidade de vida. E isso aqui é uma coisa importante lidar, porque essas três naturezas, elas não são separadas, elas estão unidas em mim e você. E às vezes, às vezes não, é indissociável que uma coisa mexa na outra. Então, às vezes, coisas de caráter orgânico envolvem a gente, mexem com a gente e mexem em tudo na gente. E aí, queridos, a gente, às vezes, vai à raiz de uma coisa quando é outra. Deficiência nutricional. Tenho na minha família, uma realidade de um jovem que vivia essa realidade de momentos de absoluta euforia e de grande depressão, e o problema era lítio. Regular lítio.
distúrbios na glândula pineal, responsável pela formação da melatonina, hormônio tão importante no sono. Problemas ligados à circulação cerebral deficiente. Presença de metais tóxicos no organismo. Problemas intestinais, aliás, gastrointestinais. Por que eu estou querendo dizer isso, querido? Porque do mesmo jeito que acho errado as pessoas se esquecerem da vida espiritual, porque do mesmo jeito que acho errado as pessoas acharem que pode viver sem prestar atenção na vida espiritual, é errado também não perceber que há questões de caráter orgânico na gente e que nós precisamos olhar isso. Há questões que não são orgânicas, mas são de caráter emocional. E aí envolve um contexto social, no qual eu e você estamos envolvidos. Existe a realidade de mundo que nos cerca, porque ninguém aqui, inclusive nem eu e nem você, somos uma ilha refratária a qualquer influência desse mundo. Tanto eu quanto você, quer queiramos ou não, recebemos influência desse mundo. Uma foto tirada hoje, na nossa maneira de vestir, daqui a 20 anos, as pessoas vão olhar que povo brega. Porque você veio assim, por uma realidade social que você está envolvido. Ainda que você diga que não se deixa influenciar. Muitas das coisas que você vive, fala, age, está intimamente ligado ao contexto que você está inserido. A maneira de viver a vida, de pensar na vida. Aliás, esse é o grande desafio do cristão. Isso é uma realidade tão grande que a Bíblia diz que nós precisamos ser sal e luz. Porque como sabemos que nós influenciamos, que as relações sociais influenciam quem somos, a Bíblia diz, seja você a influência. Seja você a diferença. Porque você não pode viver uma neutralidade. Não existe neutralidade das relações sociais. Ou influenciamos ou estamos sendo influenciados. Consciente ou inconscientemente. Então vivemos uma realidade cada vez mais de perda de valores reais de vida. Vivemos uma realidade de total destroçamento das famílias, ataque da família. Vivemos uma realidade de valores, de superfluidades. Vivemos uma realidade de pessoas que querem parecer ser ao invés de ser. De pessoas que são muito mais preocupadas com aquilo que parece ser, ao invés da essência do que é. Vivemos realidades de propósitos de vida totalmente distorcidos. E isso, queridos, influencia a gente. Quantas dores eu e você não vivemos por causa das questões familiares em que eu e você estamos envolvidos? Quantas dores eu e você não vivemos por causa da questão familiar, do seu lar, as lutas que envolvem, que só você sabe, e o Senhor. Quantas vezes o seu ambiente de trabalho, seus relacionamentos, decepções nesses relacionamentos, decepções nos vínculos familiares, frustrações, rancores,
a incapacidade de lidar com certos erros seus, a incapacidade de lidar consigo mesmo, às vezes a incapacidade de se auto-perdoar, mesmo aqueles, e aqui pessoal, presta atenção, tem pessoas que têm uma relação linda com Deus, compreende a obra salvadora de Deus, mas parece que aquilo que Deus perdoou não é suficiente para ele se perdoar. E tem pessoas que não sabem lidar com a própria dinâmica de vergonha, e às vezes a vergonha é o cárcere que impede você de abrir-se, de falar e de tratar, porque tudo que precisa ser tratado na minha vida, na sua vida, ela tem que ser exposto à luz, é verdade. E às vezes queremos encobrir. E nessa ideia de encobrir por vergonha, por medo, seja o que for, nós vamos criando um cárcere que ninguém vê, mas é tão real, talvez mais real do que os cárceres físicos e mais tormentosos do que os piores presídios atuais. O cárcere do seu próprio ser. Vivemos numa inversão de valores, de percepções de vida, e a sociedade que se acha moderna, a sociedade que se acha livre, a sociedade que quer viver longe de Deus, é a sociedade mais depressiva, é a sociedade mais infeliz, é a sociedade mais sem esperança. E o que poderia ser um grande desenvolvimento, passa a ser uma grande falta de propósito e sentido. E muitas vezes se acusam-nos de voltar a falar do Evangelho, desse Deus que nos salvou. Acusam-nos muitas vezes da luta de devolver os princípios, a esperança de vida em Cristo Jesus, a ponto inclusive de chamar isso de uma lavagem cerebral. Mas não vê que lá fora o que existe é um enlameamento cerebral. E que o mundo que muitas das vezes nos acusa de assumir uma postura, eu creio que Deus pode lavar sua alma, restaurar sua vida, lhe dar vestes e pensamentos santos. O mundo que nos acusa nisso, muitas vezes suja a nossa alma, nossa estima, nossa forma de viver, e acusa-nos de falar que existe uma forma de você ter vida limpa, branca, alva e cheia de esperança. Que o Senhor lave a minha vida, limpe minhas emoções de todo lixo, que o Senhor lave o meu interior, tire tudo que não vem dele, e que se for para ser lavado, seja lavado por essa água viva, que me preenche e que te preenche também. Sabe, queridos, eu queria que você entendesse que, às vezes, uma compreensão fiel daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, pode evitar você de viver esse quadro. Pode ajudar você a nunca viver esse quadro. Mas, querido, se você vive, se você está lutando contra isso, se você enxerga a raiz disso, entenda, meu irmão, a existência de Cristo também é uma oportunidade de mudança, de renovo para você. Se você entender o que Deus tem para fazer na sua vida, a partir dessa realidade, eu sei que Deus pode usar todo esse momento de dor da sua vida, esse momento difícil da sua vida, como uma grande oportunidade de um divisor de água para você ver um sentido mais lindo na vida dele, rever propósito de vida, sentido de vida, de você amadurecer e de você viver com Deus tudo aquilo que antigamente você nem imaginava viver.
Minha proposta para você, querido, em nome de Jesus, é que aquilo que nós vamos viver e ver e ouvir nessa série, ajuda você a lavar-se, a limpar-se de todo lixo emocional, de toda essa percepção de vida manca, capenga, de não ver a vida sobre essa tríplice natureza, mas também de ajudar você, que talvez se culpa tanto, que talvez sente tão difícil reconhecer que vive assim. Você sabe que às vezes um dos maiores cárceres nessa área é que a pessoa começa a mentir para si mesmo como se não vivesse isso. O que é que vão pensar de mim se eu disser que estou falando isso? O que é que vão pensar? Será que vão pensar que eu não vivo com Deus? Será que vão pensar que eu não entendo com Deus? Então, querido, em nome de Jesus, abre o teu coração, porque a Bíblia diz que toda vergonha foi lançada em Cristo Jesus. Não tenha vergonha de ser você, porque há pessoas que escondem a vergonha, têm medo da vergonha, mas deixa que isso corroa o seu interior. Abre o seu coração, querido, não tenha medo de expor quem você é, suas lutas, suas lágrimas, seu choro, porque, meu irmão, todos nós passamos por isso. E essa é a luta que às vezes a gente quer parecer, mas se fôssemos, entenderíamos que ninguém aqui é perfeitamente estável, constantemente estável em todos os momentos da vida. Todos nós, eu e você, passamos por vales, preguei um dia aqui sobre os vales das dúvidas que eu e você passamos. Todos nós passamos por isso, querido. Que sejamos eu e você verdadeiros, porque é nessa verdade, nessa abertura que eu e você teremos, que eu sei que o Espírito Santo vai agir em nosso meio, vai salvar, vai curar, vai restaurar. Porque aquele que encobre não prospera. Aquele que quer, sabe, colocar panos quentes, não verá a beleza do que é dizer, Senhor, fazer o que o salmista diz. Tu conheces o meu falar, tu conheces o meu deitar, não tem como eu me esconder. Salmo 139, ele diz, Senhor, então, sonda-me e me faz ver tudo que há em mim, que de alguma forma não expresse teu propósito na minha vida. Seja verdadeiro, não tenha medo. Porque, na verdade, querido, todos nós passamos por dores. Quem não passa? Todos nós vivemos essa dor. E a dor, querido, ela apenas expressa que existe algo errado. A dor é um sintoma, a dor é algo essencial para mostrar para mim e você que algo precisa ser resolvido, algo precisa ser restaurado. Amém, querido? Algo precisa ser restaurado. E você sabe qual é o problema? Às vezes nós não sabemos lidar corretamente com a dor. Essa é a questão. Quando eu tive um acidente de moto, foi um livramento de Deus, assim, absurdo. Eu bati 80 quilômetros no muro, uma moto. Meu para-choque, o capacete rachou. E porque o capacete rachou, eu levei 6 pontos na cabeça. Mas, querido, eu fiquei impressionado. Ali, assim, foi um retrato da mão de Deus na minha vida. Porque, apesar disso, eu não tive nada quebrado, nada, absolutamente nada quebrado, nada. Mas só teve um problema, porque no muro tinha uns arbustos, assim, cheios de espinho. E eu caí em cima dos arbustos, cheios de espinho. E apesar do grande livramento, eu comecei a ter vários espinhos. E eu me lembro que eu tinha uma coisa assim no dedo, eu fiquei tudo bom, já tinha cicatrizado os pontos, tudo. Mas eu tinha algo no dedo que doía demais, eu não sabia o que era. Só doía. E eu tomava remédio, eu passava um bocado de coisa, e só fazia doer. E aí depois de muito tempo, é que, achando estranho, porque eu tomava remédio e passava de doer, parava de doer, mas depois voltava.
um dia eu parei, a gente foi examinar e eu vi que havia ainda um espinho dentro de mim. E eu podia tomar qualquer tipo de remédio, ele ia passar. Mas o espinho ainda estaria ali. E no dia que o efeito daquele analgésico passasse, o espinho continuaria a doer. A ferida continuaria a estar lá. Eu comecei a refletir um pouco daquilo que Paulo falava, tem um espinho na carne. E eu tinha, literalmente. Mas, às vezes, a gente quer agir assim. A gente não quer tirar o espinho. A gente quer tomar analgésico. A gente quer aliviar a dor. Porque a dor nos é forte, a dor nos é intensa, a dor nos causa tristeza, angústia. Mas, às vezes, a gente quer aliviar a dor, mas não quer tirar o espinho. Às vezes a gente quer aliviar a dor, mas a gente não sabe o espinho. E isso é que é o problema, queridos. Às vezes, eu e você tratamos com as angústias da vida, as aflições da vida, os problemas da vida, querendo resolver o sintoma, querendo anular a dor, mas sem entrar realmente na essência, no espinho, que se nunca for tirado, sempre estará lá, doendo, infeccionando. E é por isso que muitas pessoas não sabem lidar com isso. Tem pessoas que, para aliviar a dor, entram em um processo que nós chamamos de compensação. O que é a compensação, querido? Eu estou vivendo um momento difícil da minha vida, eu estou vivendo um momento doloroso da minha vida, estou vivendo um momento de angústia na minha vida, estou vivendo um momento traumático que me causa profunda tristeza. E ao invés de ir à essência, ao invés de entrar naquilo que efetivamente me causa dor, ou procurar uma resposta, solução para isso, eu entro no processo de, o que me preocupa é a dor, então vou compensar. Como? Você, para compensar o momento de frustração, você busca um momento ligado a diversão, distração ou prazer. Como eu estou triste, eu quero uma noitada. Como eu estou angustiado, eu quero ter um momento de prazer. Como eu estou muito para baixo, o que é que eu posso fazer que me distraia, me divirta ou me dê prazer para compensar a dor que eu estou sentindo? Então, ao invés de tratar o problema, nós queremos compensá-lo com um momento, e essa é uma do princípio ativo do vício. Você vive uma realidade de revolta, de dor, de frustração. Você começa a fazer algo que lhe dá prazer, que lhe faz esquecer daquilo. Mas logo isso passa, porque você tratou a dor e um dia passa. E aí você vê que a angústia continua lá. Então você volta mais uma vez a fazer aquilo. Porque enquanto você fez aquilo, você não lembrava, compensava. E como você não consegue resolver o problema, você volta de novo e eis instalado um vício, uma compulsão na sua vida. Há pessoas que tentam compensar a vida com tudo aquilo que lhe tire da realidade. E aí, querido, são as ilusões da noite e da farra. E quantos aqui não sabem quantas vezes fizeram isso? Para esquecer a dor que estava vivendo, a angústia que estava vivendo, tentou compensá-la por um momento de diversão e prazer. E se você não acordar para isso, você vai passar anos e anos nesse ciclo vicioso e de destruição. A cauterização da consciência.
A cauterização da consciência é quando, ao invés de resolver o erro, ao invés de entender que é essa minha atitude, é esse meu jeito de agir, é essa minha realidade que está causando essa dor, ao invés de reconhecer que isso está errado, e às vezes a gente vai, no fundo, sabendo que está errado, a gente vai criando aquele sentimento de culpa, de culpa, de culpa. E aí chega um ponto, querido, que você começa a dizer, a cauterizar, para aliviar a sua culpa, você começa a dizer, não, mas não, isso não é errado. E que você começa a transformar o errado em certo, para aliviar a sua culpa. E de tanto mentir para você mesmo, sua consciência começa a mentir para você. E você transformou o errado em certo, só para parar a culpa. Quantas pessoas que, ao lidar com a dor, pensam apenas a fuga. A fuga. Como se pudesse, de alguma forma, desesperadamente, fugir daquela realidade de dor que lhe cerca. Sabe, queridos, a gente observa uma realidade, por exemplo, de adolescentes. É muito comum nos adolescentes, até no máximo 20 anos, isso começa a mudar. Mas quando a gente vê, por exemplo, adolescentes que no auge da sua dor interna, sua angústia é tão forte, que ele começa, às vezes, a se cortar, e às vezes a gente não entende por que isso. É porque a dor física desloca seu centro de consciência para aquela dor, e faz você esquecer a dor interna que há em você. Você prefere sentir aquela dor física. Ela é menos angustiante do que a alma que há em você. Quando nós entramos na juventude, nós transformamos isso nos diversos instrumentos de escape que nós temos. Das drogas, das bebidas, das farras, da sexualidade inconsequente. Mas sabe, queridos, o que eu queria tratar com você é que a dor não é o problema. A dor revela o problema. A dor revela que há um problema. Tem gente que está vivendo aquela dor e se enche de medicamentos para dormir. E se perguntar aqui quantos já usaram, já sabe até o nome. Quantos aqui já tomaram os medicamentos para dormir? E às vezes encobre a situação e não resolve o problema. A dor, ela existe, ela é real. Cada um de nós a sentimos. Não devemos ser tolo de comparar dores, porque, já disse isso certas vezes, toda dor, ela é dor naquele que sente. Então, às vezes, temos a tendência de comparar lutas, como se a minha luta foi maior do que a de fulano de tal, ele não tem o direito de sofrer. Como se a gente pudesse fazer isso. Mas toda dor, querido, mexe comigo e mexe com você. E aí, queridos, é onde entra em mim e você, de que a dor, ela não é o problema, ela indica que há problema. A dor indica que existe uma ferida que precisa ser curada. A dor indica que existe uma estrutura que precisa ser restaurada. E que eu e você temos que tratar dela. E de que eu e você temos que ir a ela. E é por isso, querido, que eu queria lhes convidar a, nesses dias, a gente refletir
sobre as raízes das nossas angústias, das nossas dores, das nossas tristezas. E deixar que o Senhor, que fez o nosso corpo, e deixar que o Senhor, que conhece os nossos pensamentos e as nossas emoções, e deixar que o Senhor, que um dia soprou o Espírito em nós, cure, restaure. E eu quero lhes falar de um Jesus que cura, de um Jesus que restaura emoções, e de um Jesus que é o único nome no qual você poderá ter a regeneração da sua vida espiritual. E sabe, queridos, se tem uma coisa que às vezes a gente não tem lhe dado conta, é o quanto a nossa vida espiritual tem interferido nessas áreas da vida, essas outras áreas. E eu quero começar agora, isso foi a introdução, tá? Eu quero começar agora a mostrar a você um Jesus que nos cura em todas essas áreas. Eu quero mostrar a você um Jesus que é Senhor da nossa vida em toda a sua complexidade. De um Jesus que quer agir no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, conservando a todos, todo ele. Por isso, agora sim, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês estão aqui comigo, não? Então, vamos lá. Vamos lá. Marcos 5 diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, Gerasa ou Gadara, conforme você tem aí. Deixa eu só explicar aqui. Quem eram esses? Jesus e os discípulos, apóstolos, futuramente. Jesus, ele tinha atravessado o mar da Galileia, dependendo da posição, entre 11 ou 13 quilômetros. Jesus atravessou aquele mar. A história conta de um Jesus que passou uma noite pregando, falando em parábolas, ensinando as parábolas. Jesus já que tinha vindo de um tempo extenuante, curando, libertando, repreendendo, questionando e respondendo religiosos, pessoas que achavam donos da fé, donos da revelação. E Jesus, depois disso, ele entra naquele mar, e aquela passagem do mar revolto, daquela tempestade que há pouco não levou aquele barco a pique. E aí, queridos, ele chega a essa região. E no versículo diz: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros dos seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Às vezes esse é o problema, a gente quer resolver questões de caráter espiritual com correntes, com outras coisas. O texto diz, claro, aquele homem, ele tinha um espírito imundo. Versículo 5. Noite e dia, ele andava gritando. Olha que coisa, presta atenção. Ele andava gritando e ele fazia o quê? E ele cortava-se. Ele cortava-se com pedras. E ele vivia entre o quê? Os sepulcros. E quando ele viu Jesus de longe, ele correu, prostrou-se diante dele, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo?
rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E uma manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de uma legião de demônios, e viram que esse homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Glória a Deus. E ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera àquele endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Glória a Deus, queridos, por isso. Amém. Queridos, olha que coisa fantástica. Jesus sai de um mar agitado para um homem agitado. Jesus sai de um mar que era incontido para um homem que ninguém conseguiria conter. E Jesus, querido, ele atravessa um mar inteiro, uma tempestade inteira, para salvar um homem. Jesus sai daquela região, de um lado do lago, e vai para o outro lado do lago, e a única coisa que ele faz é salvar aquela pessoa. Porque, querido, uma coisa que eu quero já de antemão dizer a você, ainda que você ache que ninguém está atentando para você, ainda que você ache que ninguém olha para você, ainda que você ache que ninguém sabe do seu problema, eu quero que você saiba que Jesus se importa, Ele sabe, e Ele é aquele que é capaz de enfrentar mares revoltos para te salvar e te restaurar. Esse Jesus que veio para dar uma vida, meu irmão, é o Jesus que te ama e é poderoso para restaurar todas essas áreas que eu estava falando aqui. Ele é poderoso para quebrar todas as influências destrutivas da sua vida. Porque se você vive algo que lhe destrói, algo que lhe mata sonhos, planos, existe um Jesus de vida. Eu quero lhes falar, querido, dessa realidade. Aqui estava um homem que vivia extremamente atormentado. Você tem noção, uma pessoa que passava dia e noite gritando. Você tem noção o tormento que essa pessoa deveria viver constantemente na sua mente, os pensamentos que envolviam sua cabeça, a ponto de sequer conseguir ficar em um ambiente sem expressar vocalicamente, verbalizar sua dor interna. Era alguém que talvez já tivesse perdido toda a sua percepção de amor próprio. Estava nu. Já não se importava com nada. Sabe, queridos, é isso que eu vejo tantas pessoas, às vezes, querido, que perdem o desejo de viver, já não se importa com nada. Já não se cuida. Já não se guarda, já não presta atenção em si. Pessoas que tão claramente a gente vê estampada no seu rosto a tristeza, não se limpa, não se guarda, não se cuida. Aquele homem estava nu, já não ligava por nada. Aquele homem, ele não tinha mais amor por si, se cortava. Era como se ele, como lhes falei, não sabia qual era a maior dor dele.
aquele homem, ele vivia em lugares de morte. Talvez porque entendesse que já estava morrendo por dentro e que seu lugar era lá. Aqui eu vejo que o que quando a gente não pensa na nossa vida espiritual, aquilo que nós muitas vezes não prestamos atenção nisso, o quanto nós podemos ter a vida influenciada. Aquele espírito o levou a tudo que era imundo, sujo e destrutivo. E aí, queridos, eu queria falar para você o que Jesus fez. Porque, como disse para vocês, eu quero lhes falar do que Jesus é, do que Ele pode fazer. Porque você já sabe sua história. Você já sabe suas dores. Você sabe suas raízes, suas lutas. O que eu quero lhe dizer é que qualquer que seja elas, Jesus pode restaurar, salvar e mudar. Amém? Jesus pode fazer isso. Jesus, querido, é aquele que é capaz de nos libertar da escravidão. 1 João 3,8 diz assim: para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus, querido, ele se manifestou, ele agiu ali. E há um momento nesse texto que eu acho fantástico. Sabe, queridos, a Bíblia diz que aquele homem, ele tinha uma legião. Uma legião. Você sabe que era uma legião? Uma legião naquele Império Romano chegava até 6.000 soldados. Até 6.000, de 3 a 6.000 soldados. Tinha arqueiros, pessoas com espadas, estrategistas. Quando a legião passava, ele deixava um rastro de morte, de destruição. E era isso mesmo que o diabo estava fazendo na vida dele. E era isso, querido, que às vezes muitos de nós vivemos. Um rastro de destruição na gente. Aquele homem estava cheio disso. E é interessante que quando Jesus chega, diz que quando Jesus estava se aproximando, aquele homem que ninguém conseguia prender, aquele homem que quebrava grilhões, aquele homem que nem as jaulas o continha, aquele homem se prostra diante do Senhor. Ele se lança diante do Senhor. Aquele homem que era uma legião, tinha nele, reconhece o poder que é sobre todo o poder, o nome que é sobre todo nome. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Às vezes achamos que nesse mundo espiritual se vive uma luta de igual para igual. Não entenda isso, querido. Existe um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Há liberado para mim e para você um poder que é capaz de destronar, de destruir qualquer ação do inimigo na sua vida. Amém, querido? Qualquer. Você não precisa ser refém. Você não precisa ser preso. Você não precisa dizer, não tem jeito, olha a minha história, olha de onde eu vim. Não importa de onde você veio. Há um Deus que veio do céu da eternidade para te libertar. E para restaurar, para dizer a você, ainda que ninguém se lembre de você, eu nunca te esqueci. Ainda que todos achem que não tem jeito, para você tem jeito sim. Eis, Jesus ali estava, e diante de Jesus, todo joelho se dobre. Ali estava aquele que tem autoridade, meu irmão, para libertar a mim e a você de qualquer influência do inimigo. Ali estava alguém que tem autoridade, meu irmão, para dizer a você, Ele é poderoso para restaurar todas as áreas da sua vida. E Jesus ali estava, meu irmão, e ali, em uma palavra, libertou. Basta uma palavra, basta um toque do Senhor, basta um encontro genuíno com Deus. E se você deixar, se você se colocar de verdade, você vai ver, meu irmão, Deus agindo, libertando, sarando e cuidando de você.
Jesus, ele acalmou aquele homem. E é impressionante, querido, o paralelo que há. Aquele que acalmou os ventos e o mar, acalmou agora um homem. Eu fiz alguns estudos nesse texto, e alguns até acham que talvez aquele mar revolto, que tanto se levantou tão rápido e bruscamente, aquele mar tão destrutivo, quem sabe, não fora Satanás querendo impedir. Mas assim como Jesus acalma, porque ele tem um nome sobre todo nome, ele acalma e liberta aquele homem. Porque ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor de tudo. Jesus acalmou, como acalmou o mar. E as pessoas tiveram medo. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Foi aquele que acalmou o homem. E que as pessoas o viram. Como pode? Diz o texto. E eles temeram também. Jesus devolveu, querido, a dignidade àquele homem. Aquele homem não estava mais nu, ele estava vestido. Aquele homem não estava mais perturbado, diz o texto, ele estava em perfeito juízo. Porque o Senhor que eu conheço, ele nos liberta espiritualmente, ele sara as nossas emoções e ele sara as nossas feridas. Quaisquer áreas da sua vida, meu irmão, se coloque diante do Senhor, ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para mudar. As raízes que de alguma forma há no seu coração, da história que só você sabe, o Senhor, ele é poderoso para arrancar. E ali estava alguém que foi sarado e restaurado pelo Senhor. E o que eu acho lindo, meu irmão, é que um homem que estava desistindo da vida, morando em sepulcros, recebeu de Jesus uma missão. Recebeu de Jesus uma missão de vida. Lembra que eu disse a vocês que às vezes a crise, um momento de aflição da sua vida, de dor, pode ser um divisor de água no agir de Deus para você se transformar em uma pessoa que você nem imaginou que poderia ser. Lembra que eu disse a você que talvez você vivesse uma realidade que achava que seria tão difícil. O Jesus que nos dá a vida, ele pode usar isso, esse momento da sua vida, se você se abrir para ele, deixar ele agir, e lhe dar, meu irmão, um sentido novo, uma maturidade nova, uma vida nova com ele. E eu queria terminar, querido, com uma coisa interessante. É que existem 3 pedidos nesse texto para Jesus, não sei se você percebeu. 3 pedidos. O primeiro pedido é do próprio do espírito imundo. O espírito imundo chega para Jesus e diz assim: Jesus, não nos tire daqui desse território. Não nos manda embora. Aliás, o texto diz assim: Jesus, não nos atormentes. Porque Satanás sabe qual é o fim eterno. Diz a palavra de um inferno preparado para Satanás e seus anjos. Ele sabe o seu fim eterno. Por isso que ele não descansa e quer tanto atacar a sua vida. E aí, querido, sabe o que eu acho interessante? É que nesse texto, Jesus atende. Nesse texto, Jesus atende. Olha que coisa interessante. Jesus permite que aquele espírito vá para os porcos. E eles se precipitam no mar. E eu fiquei pensando, querido, por que foi que Jesus fez isso? Você já parou para pensar, refletir por que foi que Jesus fez isso? E aí, queridos, eu queria pensar com você um pouco sobre isso. Primeiro, para mostrar que aquilo não era apenas uma enfermidade. Primeiro, para mostrar a todos que aquilo apenas não era uma loucura. Jesus havia curado paralíticos, Jesus havia feito cegos ver,
E Jesus agora estava agindo em uma outra área da vida daquele homem. Jesus estava mostrando, eis aqui, não é apenas enfermidade. Porque não se muda, não se troca figurinha em loucura. Aquele tormento não se transfere fisicamente para porcos. Jesus estava mostrando a todos ali uma realidade espiritual que talvez ninguém percebia. Jesus estava mostrando ali que ele tem autoridade. Autoridade. Aquele que todos tinham medo se prostrou diante do Senhor e pediu autorização a Deus para qualquer coisa. Mostrando autoridade, poder. Jesus estava deixando claro qual é a intenção do inimigo na minha vida, na sua vida, se você não prestar atenção nisso. Porque enquanto Jesus tem atravessado o mar para salvar aquela pessoa, porque sabia o valor que ela tinha para aqueles espíritos, tanto faz estar em pessoas como em porcos. E tem tantas pessoas que vivendo uma porcaria de vida, sem perceber que Jesus tem plano muito mais alto para você. Jesus estava deixando claro que a intenção era destruição. Só precisou ouvir e aqueles porcos morreram. Jesus estava revelando também a todos a distorção dos valores daquela sociedade. Porque ali estava alguém sofrendo. Ali estava alguém destruído. Jesus recuperou a vida dele. Jesus salvou, o colocou em perfeito juízo. Jesus lhe deu integridade, lhe deu dignidade. E as pessoas daquela região se preocuparam muito mais com os porcos do que com aquela pessoa. Eu perdi meus porcos e não olhava o que Jesus fez na vida de tanta gente. Sabe, queridos, olha que coisa interessante. Deus tem salvado pessoas aqui. Aqui tem pessoas que estavam viciadas em drogas. Aqui tinha pessoas, meu irmão, que já tinham desistido de viver. Aqui tem pessoas que eram rebeldes, que não encontravam sentido na vida. Aqui tem jovens novos como você, que tinham entregado os pontos, tinham perdido a esperança da vida, e Jesus, como naquele homem, restaurou. E lá fora, a preocupação é porque você não bebe mais com eles. Lá fora a preocupação, meu irmão, é porque você não se droga mais com eles. A preocupação é que você não vai mais para farra com ele. Porque numa sociedade influenciada por esse espírito, é mais importante uma cachaça do que uma vida restaurada. Porque nessa sociedade absolutamente levada por esse espírito de engano de trevas, é muito mais importante alguém para se drogar com você do que ter sua vida livre e restaurada. Jesus mostrou isso aí. Essa é a realidade desse povo. Esse mundo espiritual tem feito com esses porcos. Assim como esse mundo espiritual tem destruído esses porcos, as pessoas não percebem o que eu vim fazer. Meu irmão, deixe Jesus lavar você, cara. Às vezes, você não entende que a sua visão está igual a deles. Você vem para Jesus, você sabe que está todo detonado. Você vem para Jesus, você sabe que precisa Jesus fazer uma mudança nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você sabe disso, velho. Você sabe que muitas dessas coisas que você está vivendo são os problemas, as raízes que estão dentro de você. E às vezes você fica preocupado, porque não vou ter mais aquela noite de prazer, não vou ter aquela sexualidade, não vou ter isso. Você está pensando em porcos, enquanto Jesus quer salvar você, restaurar, meu irmão. Às vezes, velho, você vive um contexto familiar todo cheio de destruição, o inimigo criando divisões, contendas.
E Jesus quer trazer perdão para o seu coração. Jesus quer lavar a sua alma. E você fica preocupado naquela raiva, naquela vingança. Porcos! Enquanto ali estava um Jesus que veio salvar vidas, meu irmão. Cara, eu disse aqui, velho. Quantas influências eu e você recebe? Você pensa que não recebe. Quantas influências você recebe socialmente e espiritualmente, cara? E você não percebe. Abre o teu coração e a tua mente para tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deixe Jesus mexer nos teus princípios, seus valores. Jesus estava denunciando. As pessoas ali estão muito mais preocupadas com porcos do que o que eu posso fazer na vida de alguém. Mas entenda, Jesus enfrenta o mar, mas Ele é capaz de restaurar e salvar a sua vida. E tem uma coisa, querido. As pessoas pedem, Jesus, vai embora. Vai embora, Jesus. Que conversa é essa de você vir aqui libertar pessoas? Jesus, vai embora. Que conversa é essa de alguém que estava desesperançado, alguém perdido, e você curar? Vai embora, Jesus. Quantas pessoas mandam Jesus embora da vida, meu irmão, porque estão presos nas suas porcarias? Quantas vezes Jesus quis entrar em áreas da sua vida que são influenciadas por valores que não tem nada a ver com Deus, e você, igual aquele povo, manda Jesus embora. Vai embora, Jesus, porque eu não quero abrir isso para mim e para você. Vai embora, Jesus. E sabe o que é que eu acho interessante aqui, querido? É que Jesus foi. Jesus foi. Jesus foi. Mas antes dele ir, aquele homem que foi restaurado, aquele homem que foi liberto, ele chegou para Jesus: Jesus, eu não quero mais ficar aqui não. Foi aqui que eu sofri tanto. Jesus, eu não quero ficar aqui mais não, Jesus. Na minha casa foi tanta luta, tanta coisa. Jesus, eu não quero ficar aqui não. Os demônios queriam ficar, ali era o território. Mas aquela pessoa que foi liberta dizia assim: eu não quero mais ficar aqui não. Aqui só lembra dores, dificuldades, lutas. Se eu voltar, eu vou ter que enfrentar minha casa, minha família, a realidade da minha vida. Se eu voltar, as pessoas saberão, eu era aquele endemoniado. Se eu voltar, as pessoas saberão, eu era aquele que se cortava. Se eu voltar, as pessoas saberão, eu era aquele que andava nu, perdia a dignidade. E às vezes, querido, mesmo Jesus faz uma obra na vida da gente, e a gente vai guardando algumas coisinhas, assim, uma vergonha daquilo que Deus fez. Ele não queria se apresentar, ele não queria voltar. Senhor, eu entendi quem tu és, eu entendi tua obra, então eu quero ir contigo para lugares onde as pessoas não me conhecem, para lugares que as pessoas não me viram, para lugares que as pessoas não conhecem a minha história, porque lá eu vou ser muito usado, porque lá eu vou ser muito cheio, porque aqui as pessoas eram muito acostumadas comigo e sabem que eu não tinha condições, mas lá é um novo tempo. E aí é o que eu acho fantástico, querido, é que os demônios queriam ficar, porque queriam continuar controlando. Aqueles que estavam influenciados por eles queriam que Jesus fosse embora. Mas Jesus chega para aquele homem e diz assim: eu estou indo, eu tenho muita coisa para fazer, mas acha que eu vou esquecer esse povo aqui? Vou esquecer não. Você acha que eu vou deixar que Satanás continue destroçando esse povo aqui? Vou não. Você acha que eu vou olhar esse povo e vou fazer de conta que nada aconteceu? Vou não. Eu vou continuar aqui, através da sua vida, meu irmão, da sua vida.
aquele texto, quando você lê rapidamente, você pensa que Jesus deixou lá. Entrega os espíritos, não é isso que vocês querem? Deixou lá. Mas ele diz, não, estarei aqui através de você. Estarei aqui através de você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, velho. Jesus quer restaurar todas as áreas da sua vida. Quer fazer uma limpeza na sua vida. Sabe, mudar você, transformar você. Mas não é para você fugir não, cara. É de você dizer assim, lá na sua casa. Sabe aquela pessoa triste? Sabe aquela pessoa que já tinha perdido as esperanças? Eu era assim mesmo. Mas eu estou aqui, restaurado por Jesus. E eu estou aqui porque Jesus que me amou, ama vocês também. Eu vou ser usado por Deus na minha casa. Diz o texto que aquele cara, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis tudo quanto Jesus tinha feito. E todos ficaram admirados. Eu queria terminar dizendo a você, meu irmão. Sabe que Jesus quer te libertar de toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa dor. Jesus quer tirar isso de você. E Ele é poderoso para fazer isso, amém? Mas, cara, não é para você ter vergonha porque um dia você fez isso. Não é para você ter vergonha porque um dia você passou por isso. Não é para você ter vergonha que um dia sentiu essa dor, agiu assim. É para você dizer assim, eu fiz isso mesmo, eu vivi assim mesmo. Mas Jesus me lavou, me restaurou. E o que Ele fez na minha vida pode fazer na sua vida. E aquele que era antes, querido, alguém que estava atormentado, agora é instrumento de libertação. Aquele que antes era indigno, agora é embaixador da vida. Sabe qual é a minha expectativa? É que Deus trabalhe tanto na tua vida, Deus restaure tanto o teu interior, Deus restaure tanto você, que, cara, aquilo que você achava que estava tudo perdido, você vai entender, meu irmão, que não só não está perdido, como Deus vai usar tudo isso para que o nome seja glorificado e que outras pessoas sejam restauradas por você. Eu venho anunciar para você, meu irmão, que a minha intenção nessa série de mensagens não é só você ser restaurado, não. Não é só você ser liberto, só você ser curado, não. É para dizer, meu irmão, que Deus te constituiu alguém que vai representar Ele, na vida de outras pessoas que estão assim. E você, quando o dia falar de tristeza, você vai saber, eu vivi assim. Fica assim não, o Jesus que me curou, cura você também. Você que viveu frustração, indignidade, vergonha, assim, fica assim não. Porque o Jesus que tirou isso de mim, tira isso de você também, vem comigo. Vamos anunciar, Senhor. Vamos anunciar, querido. Sabe que eles começam a fazer a obra. Onde foi as raízes de frustração da sua vida? Onde foi as raízes de dor, de decepção? Deixe Jesus remover essas raízes. Mas você acha que vai ser só isso? Não. Deus vai te usar para fazer isso na vida de outras pessoas. E o nome do Senhor seja glorificado. E aquele Jesus que foi lá, curou você, vai usar você para, no nome dEle, no poder dEle, nesse Espírito, curar pessoas e transformar vidas. Deus não é só aquele, meu irmão, que quer te dar a vida, mas é aquele transformar você num instrumento de vida. A vida é tão linda, tão sublime, tão maravilhosa em você, que ela não fica estocada em você, ela transborda, e ela salva, ela restaura. Você que está aqui, meu irmão, que acha que não tem mais esperança, que não tem jeito, cara, deixa eu dizer uma coisa a você, Deus pode mudar tudo isso, e transformar você num instrumento de esperança, num instrumento de renovação do agir dele. Sabe por quê? Porque Ele veio para que tenhamos vida, e vida com a abundância. Deus abençoe, queridos, poderosamente. Você pode ficar de pé. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria que você se colocasse diante de Deus. Há algo
em você que te causa dor. Há algo em você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes você quer esquecer, que você quer fazer de conta que não existe. Há algo em você, meu irmão, que lhe angustia. Talvez você entrou aqui, querido, tão cheio de desesperança, a ponto de entregar os pontos. Esse Jesus que curou esse homem, restaurou plenamente esse homem, Ele é poderoso para agir na tua vida ainda hoje. E talvez, querido, a única coisa que está faltando é você realmente entregar completamente sua vida diante do Senhor. Você tem tentado viver do seu jeito. Você tem tentado viver sob a influência do mundo que você está envolto. E você tem visto quanto muitas vezes isso tem se tornado um beco sem saída. Eu quero orar por você, meu irmão, que nessa noite quer se reencontrar com a esperança. Que nessa noite quer dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me entrego completamente em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, coloca minha vida aos teus pés. Porque eu sei que tu és aquele que é poderoso para me dar uma nova oportunidade, nova chance, me restaurar. Talvez você nunca tenha feito isso, meu irmão. Ou talvez você um dia tenha feito isso, e aí as circunstâncias voltaram a lhe influenciar, e você perdeu o rumo, perdeu esse rumo de Jesus. Mas quem sabe nessa noite, Deus quer restaurar essa esperança. E sabe, queridos, Ele é aquele que fez você estar aqui hoje, ouvindo tudo isso. Porque assim como Ele enfrentou aquele mar revolto, os obstáculos, e quantos obstáculos muitas vezes foram colocados para você ter esse encontro com Jesus. E Ele ultrapassou esses obstáculos e hoje se dispõe a estar aqui para mudar a tua vida e restaurar a tua vida. Querido, eu não sei, mas talvez você saiba que precisa dessa oração. Por isso, meu irmão, onde você estiver, eu queria que enquanto todos ainda estão de olhos fechados, de cabeças baixas, eu queria que no seu lugar você apenas levantasse a sua mão para nós orarmos por você. Permanece de mão levantada. Levanta a mão, querido.